abrindo as portas do conhecimento para ensinar com excelência. A paz a todos, sejam bem-vindos à nossa quarta aula do curso de formação de contadores de história, oferecido pelo Centro Evangélico de Treinamento e Capacitação Baraque. Eu sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Crianças em Campinas, e é muito bom ter você nessa capacitação. Nós estamos no módulo de número 4, apostila de número 4. Nós vamos falar agora um pouquinho sobre como cativar a atenção da criança. Muitos líderes de ministério infantil, muitos professores de criança têm uma grande dificuldade de manter a atenção da criança. E às vezes ele diz, o que eu estou fazendo de errado, o que eu posso fazer para melhorar, para cativar melhor essa atenção. Então nós vamos dar algumas dicas para você, passar algumas coisas importantes, que vai te ajudar nesse processo de cativar a atenção do teu aluno, ter o aluno mais atento àquilo que você está ensinando. A primeira coisa importante é nós compreendermos que a atenção da criança ela não é a mesma do adulto. Muitos que trabalham no Ministério Infantil se esquecem disso. E às vezes fazem uma contação de história muito longa e a criança se perde, o adulto se perde na história. Então a primeira coisa para você que quer cativar a atenção do teu aluno é pensar nisso, que a atenção da criança não é igual do adulto. E ela varia conforme a faixa etária. Então nós vamos ver agora algumas faixas etárias e algumas médias de atenção para que você tenha compreensão disso e se planejar quando for ministrar para as crianças nessa faixa etária, ter um bom planejamento. A primeira faixa etária que eu quero falar para você é do 0 aos 6 anos de idade. É nessa faixa etária a atenção da criança, que ela vai ficar retida na história ou fazendo alguma atividade, é de aproximadamente 10 minutos. Então pense nisso, que a atenção dessas crianças nessa faixa etária do 0 a 6 anos de idade é bem limitada e bem rápida. É no máximo 10 minutos. Então você tem de tomar cuidado com isso. E tenha sempre em mente, quanto menor a idade da criança, menor a sua atenção. Então ela vai ficar dispersa com mais facilidade. Então o primeiro grupo que eu quero passar para vocês, de 0 a 6 anos de idade, mais ou menos 10 minutos de atenção. Dos 7 aos 12 anos de idade, a atenção é um pouco maior, mais ou menos meia hora. Você vai conseguir manter essa criança atenta àquilo que você está falando, ensinando, por mais ou menos meia hora. Então é uma atenção um pouco maior, dá para você se planejar com tranquilidade. Então nessa faixa etária dos 7 aos 12 anos, mais ou menos meia hora. E nós temos a faixa etária dos 13 aos 17 anos, pré-adolescente, adolescente. Nessa faixa etária, a atenção dele já é quase próxima do adulto. Só que você precisa entender que, embora ele tenha a atenção quase próxima do adulto, dá para ficar uns 45 minutos a 50 minutos ouvindo alguma coisa, eles estão numa fase de muita agitação, de muita inquietação. Então nessa faixa etária não é tanto a atenção deles, mas é você trazer coisas que o atraem para aquela história. Então eles precisam de coisas que chamem a sua atenção, eles gostam de se envolver. Então o contador de história, aquele que está ministrando, é legal trazer pergunta, trazer eles para o texto, conversar sobre o texto, envolver eles mesmo. Porque eles têm a atenção quase igual a do adulto, mas eles estão numa fase que se dispersam com facilidade. Então você tem essa vantagem deles conseguir ficar mais tempo prestando atenção, mas a desvantagem é que você tem de ser bem criativo, trazer coisas atrativas, porque senão eles se dispersam também. Então esse é um ponto importante para quem quer contar história, cativar a atenção do aluno, a diferença da faixa etária e da sua atenção, ok? 0 a 6, mais ou menos 10 minutos, de 7 a 13, mais ou menos meia hora, e de 13 a 17, 45 a 50 minutos, eles conseguem prestar atenção legal, ok? Outro ponto importante é o que rouba a atenção. Muitas vezes nós preocupamos, eles se distraem. Por quê? Porque às vezes há coisas roubando a atenção do meu aluno. Então você, professor, você líder de criança, você contador de história, esteja atento a isso. Eu vou citar 3 coisas que roubam a atenção da criança. A primeira coisa são as distrações do ambiente.
Então, se você estiver contando uma história e tiver um grupo de criança desatento conversando, isso vai roubar a atenção de todo o grupo. Ou se você está contando história e de repente você está de frente de uma janela aberta que tem um corredor, que as pessoas estão passando nesse corredor, isso vai roubar a atenção dos seus alunos. Então, tome cuidado com isso. Ou se você está num ambiente com alguma coisa mexendo, algum aparelho ligado. Então, quando eu vou contar a história, a primeira coisa, se eu quero ter a atenção do meu aluno, eu preparo o ambiente para que não haja nada que roube a atenção desse aluno. Isso é muito importante. Segunda coisa que rouba a atenção dos alunos é a monotonia. Então, às vezes o professor ele não traz recursos, não traz estratégia, vai falando de maneira mansa, suave, e de repente o teu aluno está com sono, você não interage com o aluno, não faz pergunta, não procura trazer ele para a lição, e aquilo lá vai se tornando monótono. E quando se torna monótono, a contação de história, a ministração, sabe o que ele vai fazer? Ele vai buscar atenção em outra coisa. Às vezes até com o lápis, segurando o lápis, vira lápis, mexe com borracha. Tome cuidado com isso. Se você percebeu que eles estão desatentos, olhe se você não está numa monotonia. Tua aula não se tornou uma rotina, procure trazer coisas novas. E a terceira coisa que rouba a atenção do aluno é a linguagem inadequada. Então o professor, o contador de história, ele vai contar a história, ele usa uma linguagem que as crianças não entendem. Uma dica para você, lembre-se, crianças elas estão em formação, tem muitas palavras que eles não compreendem. Então, se a história te obrigar a usar uma palavra diferente, um termo diferente que as crianças não conheçam, dá um tempo, faz uma introdução, explique aquilo lá. Por quê? Porque se eles não entenderem o que você está falando, eles não vão prestar atenção. Então, essas são 3 coisas que roubam a atenção do aluno. E agora a gente vai dar algumas dicas para você de como cativar a atenção do teu aluno. Então, algumas coisas que você pode fazer antes de contar a história ou durante a contação de história que vai te ajudar a manter o teu aluno interessado naquilo que você está falando. Primeira coisa importante é a movimentação. Então, quando você for contar a história, lembra que a gente falou lá da expressão corporal? Então tenha a liberdade de se movimentar, então se movimente, não fique parado no lugar, use gestos, use posturas corporais, isso vai chamar a atenção do teu aluno. Às vezes o professor vai ministrar, vai contar uma história e fica lá com uma estátua parado e aquilo lá desmotiva o aluno. Então, primeira estratégia que você pode usar, movimentação. Segunda estratégia, eu quero falar um pouquinho sobre combinados. Pastor, o que é combinado? É aquilo que nós combinamos com o aluno antes de começarmos a contação de história, antes de começarmos a nossa aula. O combinado, ele pode ser uma palavra. Então você vai dizer para os alunos assim, toda vez que eu estiver contando uma história e eu disser glória a Deus, você grita aleluia. Isso é um combinado. Então quando você percebeu que eles estão dispersos, você usa a palavra-chave, glória a Deus. E eles gritam aleluia e voltam a atenção. Então esse é um combinado legal. Outro combinado legal é o silêncio. Olha, eu vou contar a história, mas se vocês começarem a conversar ou ficarem dispersos, eu vou me calar, eu vou ficar em silêncio para que você entenda que você está me atrapalhando. E você está contando história, começa a ficar disperso, você fica em silêncio e dá muito certo, eles percebem e voltam a atenção para o momento da história. Então isso é bem legal. Outra coisa que você pode usar é a técnica de aproximação. Então a criança está conversando, está dispersa, você calmamente contando a história, se movimentando, se aproxima dela ou faz uma pergunta para ela e isso vai ajudar ela a voltar a atenção. Foi um prazer ter você com a gente durante essas aulas, esperamos ter ajudado você. Deus te abençoe. O nosso curso não é só um curso, ele mantém um projeto de evangelização grandioso aqui na cidade onde nós estamos, na cidade de Campinas, São Paulo. Se um dia tiver a oportunidade, vem conhecer a primeira igreja de crianças em Campinas, e tudo aquilo que entra através dos nossos cursos é voltado para a evangelização e discipulado das nossas crianças.
Se ficou alguma dúvida, WhatsApp 19 981 16 8012. Sou o tio Rogério. Se você está me vendo pelo Facebook, se você está me vendo pelo YouTube e ficou com desejo de fazer esse curso, embaixo aqui está o link de inscrição. Faça esse curso, participe desse curso. Nós vamos enviar a apostila para você, o certificado de conclusão do teu curso, e vai ser uma bênção para a tua vida. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.